Olá, gente amiga, graça e paz, que o Senhor te abençoe, que a mão de Cristo Jesus esteja sobre você, sobre toda a sua casa e sobre toda a sua família. Que a presença de Deus seja o item principal na sua vida. Queridos, hoje eu quero falar sobre igreja, um assunto muito importante. E dentro disso, falar sobre as pessoas desigrejadas, aqueles que não fazem parte de nenhuma igreja. Amados, da pandemia para cá, ou seja, desde o período da pandemia até então, nós temos muitas pessoas que hoje não fazem parte mais de nenhuma igreja. Antes da pandemia, nós cristãos, sempre acreditávamos que, chegando um período de muita crise, chegando um período de muita dificuldade, as pessoas poderiam correr para Cristo. Elas poderiam se lançar profundamente aos pés de Cristo. Elas poderiam se agarrar da palavra de Deus, alimentar a alma e acreditar que Jesus é a única saída, a única solução. Mas fomos surpreendidos de forma negativa. Exemplo, antes da pandemia no nosso país, as igrejas tinham mais pessoas. As pessoas eram mais atuantes, mais fervorosas. As pessoas costumavam participar ativamente das atividades da sua igreja. Mas no período da pandemia, aquele período em que as igrejas estiveram fechadas, em que as igrejas ficou trabalhando de forma online, os famosos cultos online, esse período trouxe um prejuízo muito grande para a igreja. Na realidade, ela revelou muita gente, a qualidade de vida de muitas pessoas, como realmente muitas pessoas estavam. A maioria delas, pós-pandemia, quando as igrejas voltaram às suas atividades normais, deixaram de ir às igrejas, deixaram de participar dos cultos, deixaram de frequentar as igrejas, alguns que eram membros, outros obreiros, outros que trabalhavam ativamente na igreja, deixaram de participar, queridos. E a gente chama hoje de desigrejados. Outras pessoas, mesmo sem efeito da pandemia, por causa de um problema, de uma crise, de uma dificuldade, por causa de um trauma, uma palavra de um líder, a palavra de outro irmão, uma situação que surgiu dentro da igreja, essa pessoa saiu e não quis mais voltar. Alguns por causa de questões financeiras, se afastaram das igrejas e a ficar acreditando que agora pode ser crente sem participar de nenhuma igreja. Queridos, não é assim que a palavra de Deus nos diz. Você não pode ser cristão sem participar ativamente de uma igreja. É muito importante que você esteja inserido em uma igreja, que você faça parte da igreja. Veja o que diz a palavra do Senhor aqui na carta aos Coríntios. Quero ler com você esse texto. É a carta de Paulo, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e no versículo de número 27. Eu quero que você confira. Veja o que o texto diz. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros. As pessoas que geralmente hoje congregam em casa, que não querem mais fazer parte de uma igreja por questões pessoais, por alguma decepção, algum trauma, alguma questão, ou por frieza mesmo, essas pessoas dizem que não precisa fazer parte de uma igreja, que ela é igreja. E a Bíblia não diz isso. Você não é igreja. Muitas pessoas pensam, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Igreja são as pessoas. Igreja é composta por pessoa. Igreja, corpo de Cristo, é composta por pessoa. São pessoas que a compõem. São pessoas que constroem. São pessoas que consolidam isto. Você individualmente é membro. E se você prestar atenção, por exemplo, se você tirar uma parte do seu corpo, um membro do seu corpo, pode ser o dedo mindinho da sua mão, ou outra parte como a sua orelha. Se você fizer isso, esse membro, em um curto período de tempo, vai entrar em decomposição. Sozinho ele não tem vida. Sozinho ele não sobrevive. Porque ele precisa fazer parte de um corpo. A Bíblia vai deixando claramente sobre isto, que nós somos membros do corpo. Então veja bem, igreja é composta por pessoas. Pessoas que formam a igreja, corpo de Cristo. Individualmente você não é igreja, você é membro. Então você que está desigrejado, deixa eu lhe falar uma palavra. Querido, procure uma igreja. Faça parte de uma igreja.
Volte a congregar, volte a estar inserido em uma igreja. Participe ativamente desta igreja. Seja um membro ativo dela, que Deus vai te abençoar poderosamente. Agora, se você ficar desigrejado, sozinho, sem fazer parte de uma igreja, você vai ter muitos problemas. Você corre sérios riscos. Então, querido, volte a ser membro de uma igreja. Não fique desigrejado. Se você não gosta de igreja A, de igreja B, denominação, querido, Deus te deu várias opções. Eis aí uma das facilidades de se ter várias denominações com diversos nomes. Procure uma que você se identifica e vá fazer parte. O importante é você estar inserido no seio de uma igreja, participando ativamente. Agora, você viver de forma isolada, você viver de forma individual, de forma separada, de forma excluída, querido, isso não vai te fazer nenhum bem. Se você aí se mantém dentro de um orgulho, num princípio de arrogância, de mágoa, de decepção, por algo que te aconteceu quando você era membro de uma igreja, quando você participava de uma igreja ativamente, o que eu lhe digo é, abra o seu coração. Quem falhou com você ou que você tenha falhado com esta pessoa foi indivíduo, pessoa, ser humano. Todos nós podemos falhar. No entanto, é muito importante que você resolva perdoar, que você abra o seu coração, libere perdão para essas pessoas, seja líder, seja membro, seja amigo, seja familiar, lá do seio da igreja que te fez alguma questão ou que você tenha falhado com esta pessoa. Independente disso, libere perdão e volte a fazer parte de uma igreja. Não seja desigrejado, seja alguém membro de uma igreja. A igreja é importante, a igreja é o corpo de Cristo, você é membro. Eu preciso da igreja, você precisa, nós precisamos estar inserido, nós precisamos fazer parte de um contexto de vida da igreja. Amados, volte a fazer parte da sua igreja, volte a ser membro, volte a exercer atividade ativamente na igreja. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quero orar por você. Deus, esse homem, esta mulher que está desigrejado, essa pessoa muitas das vezes foi criada na igreja, os pais crentes, ou então já fez parte da igreja, mas por alguma questão ele saiu, seja por frieza, seja por causa de alguma decepção ou por uma circunstância. No entanto, que este homem volte a fazer parte da igreja, que ele volte a estar envolvido na igreja, corpo de Cristo, porque individualmente ele não é corpo, ela não é corpo. Individualmente somos membros, mas dentro do corpo nós somos membros do corpo e toda a vida é transmitida no corpo, que é a igreja, para a glória de Deus. Queridos, curta nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Que Deus possa estar te abençoando mais e mais em Cristo Jesus.